Em meio ao calor escaldante da tarde paulistana, uma musicista de rua maltrapilha chamada Larissa era, na verdade, uma agente de inteligência infiltrada para desmascarar uma blitz ilegal. No entanto, quando a verdade estava prestes a ser revelada, uma traição ocorreu e, por trás das sombras, uma conspiração muito mais sombria começou a emergir. Naquela tarde, São Paulo parecia um forno gigante. A luz do sol refletia no asfalto, fazendo o ar vibrar, quente e cortante na pele. Em meio ao trânsito denso e barulhento, uma mulher caminhava lentamente pela calçada estreita. Seus passos eram pesados, mas regulares. Era Larissa, uma mulher de rosto abatido, cabelos presos de qualquer jeito, roupas esfarrapadas grudadas de suor e poeira. Suas mãos seguravam um violão velho com cordas enferrujadas. Sua voz baixa cantava uma música popular qualquer, quase submersa pelo som das buzinas dos veículos. Para quem passava, era apenas uma pedinte buscando trocados para sobreviver na dureza da cidade. No entanto, por trás do rosto cansado e do corpo aparentemente frágil, escondia-se alguém muito diferente do que se via. Sob as dobras de sua roupa, havia um dispositivo pequeno em forma de moeda, uma microcâmera com transmissão direta para a central de comando. Larissa não era uma musicista de rua comum. Ela era membro da inteligência secreta da polícia, treinada em disfarce e vigilância em território urbano. A missão de hoje era parte de uma grande operação para desmantelar uma rede de blitzes ilegais que frequentemente oprimia os cidadãos comuns em São Paulo. Larissa sabia que essa missão era de alto risco, mas para ela, a justiça nunca seria alcançada sem que alguém tivesse a coragem de desafiar a podridão por dentro. O suor escorria de sua têmpora quando ela parou em um grande cruzamento. Ela escolheu sentar-se perto de um semáforo, fingindo tocar violão enquanto olhava para a avenida principal. Em seus olhos, refletia-se o reflexo das viaturas que passavam, uniformes cinzas e rostos de agentes confiantes demais em seu poder. Ela anotava cada pequeno detalhe, horários de patrulha, direção dos veículos e a interação dos policiais com os cidadãos. Tudo era registrado em silêncio, sob o olhar da musicista que fingia não se importar. Em cada corda que ela tocava havia um código enviado, um sinal sutil que ninguém ao seu redor percebia. O vento quente soprava, trazendo poeira e o cheiro forte de gasolina. Larissa respirou fundo, tentando acalmar seus batimentos cardíacos que começavam a acelerar. Ela sabia que aquela tarde não era comum. A informação que recebeu na noite anterior da central mencionava que haveria uma operação surpresa liderada por um policial chamado Ricardo, o nome que ela ouvirá há muito tempo na lista negra interna. Uma blitz supostamente oficial, mas que na verdade, era apenas uma fachada para extorquir e intimidar o povo. Larissa olhou para seu relógio velho. Os ponteiros quase marcavam meio-dia. Ela segurou o violão com mais força, preparando-se para enfrentar o primeiro ato do jogo perigoso que estava prestes a começar. Os dias se passaram sem pausa sob o sol escaldante da cidade. Larissa havia se tornado parte da paisagem urbana. A musicista que se sentava na calçada, cantando com voz rouca, estendendo uma lata velha para cada motorista que parava no sinal vermelho. Ninguém percebia quem ela realmente era. Os moradores locais a conheciam como Dona Larissa, a musicista quieta que não falava muito e sempre aparecia no mesmo horário. Eles não sabiam que por trás das roupas surradas e do corpo cansado, Larissa estava conduzindo uma operação que envolvia uma enorme rede de corrupção. Ela aprendeu a se adaptar, a falar com um tom suave, a sorrir quando recebia dinheiro e a baixar a cabeça como se não tivesse dignidade. Tudo isso era apenas uma máscara para sobreviver em um campo cheio de enganos. Cada viatura que passava nunca escapava de sua observação. O olhar de Larissa parecia vazio, mas, na verdade, ela registrava a hora de chegada, a posição de estacionamento e até quem estava no banco do passageiro. Na alça de seu violão, estava escondida uma microcâmera que gravava cada momento, cada conversa vaga entre os policiais e os cidadãos que eles intimidavam. À noite, esses dados eram transferidos para um microchip em seu sapato e depois enviados para o servidor central. Ela sabia que essa missão não era apenas sobre coletar provas. Era sobre destruir a raiz do crime que já havia se infiltrado no corpo da instituição.
E na quietude quente da cidade, Larissa era o olho que tudo via. No entanto, esse longo disfarce começou a consumir seu físico e sua mente. Ela frequentemente dormia debaixo de viadutos, comia do que sobrava da caridade das pessoas e suportava o frio da noite apenas com uma jaqueta surrada. Mas ela aceitava todo esse sofrimento sem reclamar. Cada ferida em seu corpo, cada grão de poeira em sua pele, era parte do papel que ela deveria desempenhar com perfeição. Ela se lembrava da mensagem de seu comandante: "Você precisa se tornar um deles, Larissa. Se quiser expor a escuridão, você precisa ter a coragem de viver nela." Essas palavras continuavam ecoando em sua cabeça, tornando-se sua fonte de força quando o cansaço começava a oprimi-la. Em meio ao caos dos veículos, Larissa às vezes olhava para o céu de São Paulo, cinzento e coberto pela poluição. Ela sabia que seu tempo estava se aproximando, que alguém chamado Ricardo apareceria naquele ponto. Ela não sabia exatamente quando, mas seu instinto lhe dava sinais de que o ar ao seu redor estava mudando. Havia uma tensão sutil no ar, como a calmaria antes da tempestade. Larissa ajeitou-se, limpou a poeira da roupa e voltou a tocar o violão. Ao longe, ouviu-se vagamente o som de uma sirene. Um sinal de que seu disfarce seria testado em breve. Naquele dia, o ar parecia mais pesado que o normal. O céu paulistano parecia limpo, mas o calor penetrava na pele como se estivesse testando a paciência humana. Larissa sentou-se na calçada rachada, abraçando seu velho violão enquanto tocava notas lentas. A música que ela cantava soava baixa, simples, como o lamento desesperançado de uma musicista de rua. No entanto, por trás daquelas notas, sua mente trabalhava rápido. Pelo relatório que receberá de madrugada, Ricardo e sua equipe agiriam naquela tarde, montando uma blitz relâmpago na região do cruzamento da Avenida Paulista com a Consolação. Uma blitz alegadamente para manter a ordem, mas que era apenas fachada para extorquir comerciantes e motoristas. Ela observou o fluxo de veículos com olhos calmos. Esperando o primeiro sinal do surgimento daquela operação sombria, os rostos dos cidadãos ao seu redor começaram a mostrar inquietação. Um senhor que vendia jornais apressou-se em guardar sua mercadoria. Uma senhora vendedora de água olhava para a rua com o rosto ansioso. Todos eles sabiam que sempre que Ricardo aparecia, ninguém estava seguro. Mesmo os inocentes poderiam ser acusados arbitrariamente apenas para que o dinheiro mudasse de mãos. Larissa se conteve para não reagir, apenas continuou cantando enquanto observava um movimento suspeito ao longe. Ela moveu o violão ligeiramente, garantindo que a pequena lente sob as cordas permanecesse apontada para a avenida principal. Cada segundo parecia um minuto, cada minuto parecia uma hora. O suor escorria por sua testa, mas ela não o limpou. Ela tinha que parecer uma musicista de rua comum. Não podia haver nenhum movimento que levantasse suspeitas. Ela viu um homem de uniforme cinza falando ao rádio, dando instruções para a equipe que ainda estava na viatura. Então, um breve som de sirene foi ouvido. Algumas motos da polícia começaram a se aproximar pelo leste, seguidas por uma viatura que diminuiu a velocidade bem no meio da rua. Larissa endireitou o corpo levemente. Seus olhos olhavam para frente sem expressão, mas seu coração batia forte. Era o momento que ela esperava. A blitz finalmente havia começado. Larissa prendeu a respiração, garantindo que todos os seus dispositivos de gravação estivessem ativos. Sob a máscara surrada de uma musicista de rua. Ela era os olhos do Estado testemunhando o crime uniformizado. Mas no fundo, ela sabia que essa missão não era tão simples quanto prender um policial corrupto. Havia algo maior, algo que nem mesmo a central compreendia totalmente. E naquela tarde, sob o sol escaldante, Larissa se preparou para receber um novo capítulo em sua operação infiltrada. Exatamente às 12 horas em ponto, o ar quente da cidade tornou-se sufocante. A sirene soou alto, quebrando o barulho do trânsito. 4 viaturas pararam abruptamente no meio da rua, criando pânico entre os motoristas. Do carro da frente, um homem desceu com passos pesados e um olhar cheio de arrogância. Era Ricardo, um policial corpulento, rosto duro, cabelo raspado e uma leve tatuagem de águia no pescoço. Seu sorriso era sutil, mas cheio de ameaça.
como se indicasse que não havia lei ali, exceto suas ordens. Seus olhos varreram a multidão como um caçador procurando sua presa. Atrás dele, outros 6 policiais desceram, uniformizados, segurando cacetetes e pranchetas. Eles se espalharam rapidamente, repreendendo vendedores, parando veículos e confiscando mercadorias sem motivo claro. Um vendedor de frutas foi forçado a sair. Seu carrinho foi empurrado até virar. O motoboy que estava sem um documento completo foi forçado a entregar sua carteira ali na calçada. Os cidadãos que assistiam só podiam baixar a cabeça, com medo de serem as próximas vítimas. Aquela blitz não era para aplicar a lei, mas sim para mostrar quem mandava nas ruas. Larissa observava tudo da calçada. Seus olhos estavam frios por trás da máscara de fingimento. Cada movimento de Ricardo era gravado por ela, cada som era armazenado. Ela sabia muito bem que aquela era a prova viva do sistema podre que há muito crescia por trás do uniforme cinza. Mas ao mesmo tempo, ela também sabia que Ricardo não era apenas um policial corrupto comum. Ele tinha uma rede, tinha protetores e tinha um modo de agir muito organizado. Todos os seus subordinados pareciam entender os códigos sem precisar falar. Não era uma blitz espontânea. Era uma operação que havia sido organizada com disciplina militar. A atmosfera na rua tornou-se sombria. Vendedores choravam, motoristas xingavam baixinho e o ar estava cheio de medo. Larissa segurava o velho violão em seu colo, tentando conter a onda de emoção que começava a subir em seu peito. Aos seus olhos, Ricardo não era apenas um inimigo da lei. Ele era um símbolo da podridão que havia sido deixada viva por muito tempo. Ela sabia que um único passo em falso poderia expô-la, mas seu coração sussurrava: a hora chegou. Larissa respirou fundo, baixou a cabeça e fingiu voltar a cantar. Enquanto isso, a câmera na alça do violão continuava gravando cada prova que mais tarde abalaria muitos nomes importantes por trás daquela blitz. Larissa apertou um botão minúsculo na ponta do braço do violão com um movimento quase imperceptível. O clique suave marcou o início da gravação. A microcâmera do tamanho da ponta de um dedo, escondida sob as cordas do violão, começou a funcionar, capturando cada imagem com alta precisão. Na tela do sistema central, que deveria estar recebendo o sinal, cada segundo daquela blitz estava sendo gravado. O som dos gritos, o dinheiro sendo discretamente colocado dentro da prancheta, até o rosto arrogante de Ricardo, que estava parado no meio da rua como um reizinho. Larissa fingia tocar o violão, cantando baixinho, enquanto seu olhar continuava monitorando todas as direções. Ela sabia que a menor prova poderia ser uma grande arma para expor esse crime uniformizado. A alguns metros de distância, Larissa viu um dos homens de Ricardo forçando o motorista de van a entregar sua carteira. O policial sorriu largamente e rapidamente escondeu o dinheiro atrás da prancheta onde se lia fiscalização de trânsito. Larissa conteve suas emoções, reprimindo a náusea para que não aparecesse em seu rosto. Ela controlou a respiração, garantindo que tudo corresse conforme o planejado. A segunda câmera corporal, em um colar de metal em seu pescoço, começou a sincronizar os dados com o sistema principal. Ela não sabia que o sinal enviado estava começando a enfraquecer. Algo na central parecia estar interferindo na transmissão, tornando sua gravação instável. O vento quente soprou da rua, trazendo poeira que bateu em seu rosto. Larissa continuou fingindo ser uma musicista de rua maltrapilha que não sabia de nada. Mas, no meio da multidão, uma tensão começou a surgir. Seu instinto treinado captou uma pequena mudança ao seu redor. Ricardo parou de falar com seu subordinado e olhou diretamente para a calçada onde Larissa estava sentada. Seu olhar era afiado, desconfiado, como se tivesse acabado de notar algo estranho. Larissa baixou a cabeça, fingindo estar ocupada cantando um verso antigo de uma música, enquanto balançava a latinha com moedas. No entanto, seu coração começou a disparar. Ricardo caminhou lentamente em sua direção. Seus olhos se estreitaram, seus lábios formaram um sorriso cínico que arrepiava. Ele falou brevemente com um de seus homens e se aproximou ainda mais. Larissa sabia que a situação estava ficando perigosa.
Se sua identidade fosse descoberta agora, tudo acabaria antes que as provas pudessem sair daquele lugar. Ela baixou a cabeça ainda mais, fingindo fraqueza, enquanto seus dedos rapidamente desativavam a câmera do violão para não chamar atenção. Mas antes que ela pudesse se mover novamente, aquela voz grave ecoou alto, cortando o barulho da cidade. Ei, você aí! O que está fazendo aí? Os passos de Ricardo soavam pesados, batendo no asfalto quente com um tom de autoridade. A atmosfera ao redor de repente ficou em silêncio. Os cidadãos que antes estavam ocupados com seus afazeres, agora olhavam para um único ponto. A mulher maltrapilha com o violão no colo. Larissa permaneceu de cabeça baixa, fingindo estar ocupada tocando as cordas frouxas, como se não percebesse o perigo que se aproximava. Mas seus instintos já estavam em alerta. Ela podia sentir a frieza que emanava de Ricardo. Uma frieza que só pertencia a pessoas acostumadas a reprimir e intimidar. Os passos de Ricardo pararam bem na frente dela. Ei, você aí! O que está fazendo aqui? Ele gritou alto, fazendo algumas crianças na calçada se assustarem e recuarem. Larissa baixou a cabeça ainda mais. Sua voz estava rouca, como a de uma musicista que perdeu as forças. Só ganhando meu pão, senhor. Estou com fome, ela murmurou baixinho, suplicante. Ela interpretou seu papel perfeitamente. Seu rosto estava fraco, seu corpo tremia levemente. No entanto, seus olhos permaneciam atentos, observando a sombra de Ricardo na superfície do violão, registrando a posição de seus pés e a direção de seu corpo. Um passo em falso poderia arruinar esta missão. Ela tentou manter a calma, esperando que Ricardo desviasse sua atenção para outro lugar. Mas aquele olhar penetrante não se moveu. Ricardo estreitou os olhos, inclinando-se um pouco, como se tentasse ver através do disfarce à sua frente. Com fome, disse ele em tom de zombaria. Mas por que você está aqui esse tempo todo? Você estava olhando essa blitz, não estava? Sua voz agora era mais baixa, mais cheia de ameaça. Ele se aproximou mais, curvando-se até que seu rosto ficasse a apenas alguns centímetros de Larissa. O cheiro de cigarro e perfume barato invadiu suas narinas. Alguns outros policiais começaram a prestar atenção, esperando a reação de seu líder. Larissa permaneceu em silêncio, apenas olhando para o chão e tocando as cordas lentamente, como se não entendesse a pergunta. Mas em sua mente, o alarme de perigo já soava alto. Ela percebeu que Ricardo não estava apenas desconfiado, ele estava quase certo de que aquela mulher escondia algo. Uma pequena multidão começou a se formar. Alguns cidadãos cochichavam entre si, alguns seguravam celulares, mas não ousavam gravar. O ar ficou tenso. Como se toda a cidade prendesse a respiração, esperando o que aconteceria a seguir. Ricardo se endireitou novamente. Seu rosto estava frio, sem expressão. Ele olhou para a direita e para a esquerda, depois encarou Larissa mais uma vez. Vou perguntar de novo, disse ele em tom grave. O que você está fazendo aqui? Larissa engoliu em seco, fingindo medo. Mas em sua mente ela já preparava seu próximo movimento. Ela sabia que esse confronto era inevitável. E quando Ricardo levantou a mão levemente, Larissa soube que a tempestade que ela esperava finalmente havia chego. Ricardo circulou Larissa com movimentos lentos, mas cheios de pressão, como um leão medindo a distância antes de atacar. Seus olhos eram penetrantes, sua respiração pesada, e seu tom de voz mudou para frio. Não minta para mim, ele latiu alto. Sua voz ecoou até o outro lado da rua. Você estava gravando, não estava? A atmosfera congelou instantaneamente. Os vendedores pararam suas atividades. Alguns motoristas pararam no meio da rua, sem ousar se mover. Larissa baixou a cabeça, tentando manter seu papel, exibindo um rosto assustado sem perder o controle. Ela sabia que cada segundo de seu silêncio era parte do jogo que ela mesma controlava. Mas por trás daquele rosto sua mente corria, ponderando o pior cenário. Ricardo não esperou por uma resposta. Ele chutou o violão de Larissa com força, fazendo o velho instrumento voar para a rua, bater no asfalto e emitir um som metálico agudo.
Larissa virou a cabeça por reflexo, mas imediatamente voltou a baixar o olhar. Ela não podia mostrar uma reação exagerada. No entanto, dentro dela, a raiva começou a ferver. Aquele violão não era apenas um instrumento. Dentro dele estavam armazenados dados importantes que ela acabará de gravar. Se estivesse danificado, todas as provas poderiam ser perdidas. Mas ela não tinha escolha a não ser ficar quieta. Ricardo olhou para ela com um sorriso torto. Um sorriso que indicava que ele apreciava o medo de sua vítima. Alguns outros policiais começaram a se aproximar, formando um semicírculo. Eles riram baixo, esperando as próximas instruções de Ricardo. Confessa logo, você é uma agente, não é? Ricardo gritou novamente, seu tom subindo. Larissa apenas baixou a cabeça, sangue escorrendo de seu lábio inferior ferido. Ela tentou acalmar a respiração, controlar sua expressão para permanecer convincente como uma musicista de rua que não entendia nada. No entanto, a tensão no ar estava ficando mais pesada, cada segundo parecia longo e cada olho ao seu redor olhava com uma mistura de medo e pena. De repente, sem aviso, Ricardo desferiu um chute violento no rosto de Larissa. O som foi nítido, atingindo sua bochecha com força total, jogando seu corpo na calçada. Larissa caiu, sangue escorrendo do nariz e dos lábios, molhando o asfalto quente. Os cidadãos que assistiam ficaram chocados, alguns gritaram, outros recuaram assustados. Mas ninguém se atreveu a avançar. Ricardo parou sobre ela, olhando com satisfação, enquanto seus subordinados riam baixinho. Em sua cabeça, Larissa pensava apenas uma coisa: isso ainda não acabou. Ela engoliu a dor, pois sabia que era a partir daquele ponto que a verdade começaria a se revelar amplamente. Alguns segundos após o chute atingi-la, a rua ficou subitamente silenciosa. O tempo parecia ter parado, apenas a respiração pesada de Larissa podia ser ouvida em meio à poeira e ao asfalto quente. Mas o silêncio não durou muito. Da direita, uma senhora vendedora de água gritou: "Meu Deus, por que chutar ela, seu policial?" Sua voz ecoou, seguida por vaias e gritos de outros cidadãos. Alguns vendedores correram para perto, repreendendo a ação brutal que acabará de ocorrer. O motoboy levantou o celular, começando a gravar de longe. No entanto, Ricardo se virou rapidamente, olhando para eles com um olhar penetrante que fez várias pessoas recuarem imediatamente de medo. "O que vocês estão olhando?" "Isso é assunto da polícia", gritou Ricardo. Sua voz era alta e retumbante. Ele levantou a mão, desafiando qualquer um que ousasse falar novamente. Seus subordinados riram alto, aumentando a atmosfera tensa. Um deles até gritou: "Se não quiserem ser presos, deem-o fora." Os cidadãos que antes eram corajosos agora hesitavam. Alguns escolheram recuar lentamente, mas outros permaneceram parados, olhando com rostos cheios de raiva contida. Em seus olhos, o medo e a coragem travavam uma batalha feroz. Eles estavam fartos, mas sabiam das consequências de desafiar as autoridades uniformizadas. Larissa levantou-se lentamente. O sangue escorria pelo canto de sua boca. Suas mãos tremiam de dor. No entanto, por trás da dor, algo havia mudado dentro dela. Seu olhar não era mais abatido e cheio de resignação, mas frio, afiado e cheio de uma raiva congelada. Ela encarou Ricardo com um olhar vazio, sem palavras, mas em seu silêncio estava guardada uma explosão esperando o momento certo para ser liberada. Ela sabia que se revidasse agora, seu disfarce acabaria. Mas se ela ficasse em silêncio por mais tempo, sua honra como defensora da justiça seria destruída junto com o sangue que pingava no chão. Ricardo sorriu sarcasticamente ao ver Larissa ainda tentando se levantar. "Olha só, ela ainda consegue ficar de pé", disse ele, cínico, depois olhou para seus subordinados, que riram novamente. Mas por trás de suas risadas, a tensão começou a crescer. Os cidadãos começaram a cercá-las lentamente, não mais com medo, mas com uma curiosidade que levava à coragem. Vários celulares agora estavam erguidos, gravando sem medo. Larissa olhou ao redor, vendo os olhos que agora a encaravam com pena e raiva. Ela respirou fundo. Em questão de segundos, ela sabia que algo iria mudar.
E quando seu olhar encontrou os olhos de Ricardo novamente, tudo ficou claro. O jogo estava prestes a virar. Larissa levantou-se lentamente no meio da multidão silenciosa. O som dos motores dos veículos e os gritos dos cidadãos pareciam desaparecer, substituídos por um silêncio opressor. Uma gota de sangue caiu de seu nariz no asfalto quente, evaporando lentamente sob o sol cruel. Ela apertou as mãos, tentando estabilizar a respiração, enquanto seu olhar estava fixo em Ricardo, que ainda estava parado com uma risada arrogante. No olhar de Larissa, não havia mais fraqueza, não havia mais fingimento. O que restava era apenas uma determinação fria e uma raiva que se acumulou por muito tempo. Todas as feridas, todas as humilhações, agora se transformaram no combustível que acendia sua coragem. Ricardo sorriu, olhando para ela com um tom zombeteiro. Ainda quer fingir que é forte, disse ele, cínico, dando um passo à frente. Mas antes que a próxima palavra saísse, algo mudou no olhar de Larissa. Havia um brilho diferente, afiado, calculista, como os olhos de uma loba pronta para atacar. Em uma fração de segundo, o corpo de Larissa se moveu rápido, muito mais rápido do que os olhos comuns poderiam captar. Com um forte impulso da perna direita, ela saltou para frente, girou o corpo e desferiu um chute reto e potente diretamente no rosto de Ricardo. O som do impacto foi claro, ecoando entre as paredes dos prédios e o som da sirene que ainda girava. Ricardo cambaleou e caiu para trás, batendo com força na viatura. Seu corpo foi jogado e ficou imóvel no asfalto, fazendo seus subordinados entrarem em pânico. Os cidadãos que assistiam ficaram boquiabertos, incrédulos com o que acabavam de ver. Uma musicista de rua maltrapilha tinha acabado de derrubar um policial uniformizado com um único golpe certeiro. Mas para Larissa não foi apenas vingança. Foi um aviso para todos que abusavam do poder na frente das pessoas indefesas. A atmosfera mudou drasticamente. Os outros policiais que antes riam, agora estavam em alerta, formando uma linha ao redor de Larissa. Os cidadãos prenderam a respiração. Alguns gritaram para ela fugir, outros apenas olhavam, paralisados com uma mistura de admiração e medo. Larissa ficou ereta. O sangue em seu rosto ainda escorria, mas sua postura agora era firme e confiante. Seus olhos varreram todas as direções, garantindo que nenhum cidadão estivesse ferido. Ela sabia que o próximo passo determinaria tudo, viver como uma heroína ou morrer como uma traidora silenciada pelo sistema. No entanto, em seu olhar penetrante havia apenas uma mensagem. Ela não recuaria mais. A queda de Ricardo quebrou totalmente a situação. Os outros policiais que estavam parados arrogantemente agora entraram em pânico. Seus rostos estavam tensos. Mãos trêmulas tentavam alcançar cacetetes e algemas. Mas Larissa não lhes deu chance. Seu corpo se movia com velocidade extraordinária. Cada passo dela era cheio de precisão, como uma máquina de guerra que esperou muito tempo pelo momento de ser ativada. Ela pegou um cacetete que havia caído no chão e girou o corpo com um movimento rápido. O cacetete atingiu o braço de um dos policiais, fazendo largar sua arma. O som do impacto fez todos recuarem alguns passos. Em um instante, a situação mudou de uma blitz para uma batalha no meio da rua. 2 policiais tentaram atacar simultaneamente pelos lados esquerdo e direito. Mas Larissa leu seus movimentos perfeitamente. Ela se abaixou rápido, atingiu o estômago de um com uma cotovelada e, em seguida, chutou o joelho do outro, fazendo um som de estalo. Ambos caíram quase ao mesmo tempo, rolando no asfalto enquanto gritavam de dor. Os cidadãos que assistiam gritaram, alguns até aplaudiram, sentindo como se estivessem testemunhando a justiça que tanto esperavam. Mas para Larissa não havia euforia. Cada ataque que ela desferia não era por vingança, mas para incapacitar o sistema que protegia a podridão por trás do uniforme cinza. Outro policial correu por trás, trazendo um cacetete de metal. Mas Larissa girou rapidamente e chutou um poste de sinalização ao seu lado. O cacetete voou no ar, girando meio círculo. Com reflexos treinados, Larissa o pegou no ar e o jogou reto para frente. O cacetete voou e atingiu o peito do policial com força.
fazendo ser jogado para trás, batendo no capô da viatura, fazendo o alarme disparar ruidosamente. O som do cidadão se misturou com o som da sirene, criando um caos estranho. Entre os gritos e aplausos, a justiça parecia estar se impondo. Em poucos segundos, os 6 policiais que antes cercavam Larissa agora estavam caídos na rua. Alguns gemendo, alguns imóveis. Larissa parou no meio. Sua respiração estava pesada, mas seu olhar permanecia afiado. As câmeras dos celulares dos cidadãos a focalizavam de todos os ângulos, gravando o momento que abalaria um mundo virtual em questão de horas. Sob a luz do sol do meio-dia, a figura da mulher com o rosto ensanguentado estava ereta, segurando o cacetete que acabará de derrubar a injustiça. Ela olhou para o corpo de Ricardo, que ainda estava caído perto da viatura, e disse baixinho: "Agora é a minha vez de falar." E essa frase foi dita com uma voz rouca, mas firme, ecoando pela multidão que não tinha mais medo. A respiração de Larissa estava ofegante, mas seu olhar permanecia afiado. Seu corpo estava coberto de poeira e sangue. Sua respiração subia e descia em meio à sirene do carro que ainda soava baixinho. Ela ficou ereta no meio da rua, agora cheia de policiais incapacitados. Então, lentamente, ela levou a mão à cabeça e removeu a peruca suja que cobria seu cabelo verdadeiro. Seus longos cabelos escuros caíram. Parte deles grudada pelo sangue seco em sua têmpora. Com as mãos trêmulas mas firmes, ela limpou o resto da maquiagem barata de seu rosto até que sua verdadeira identidade ficasse clara. Uma agente de campo com um olhar penetrante e disciplinado. Os cidadãos que assistiam ficaram atônitos, como se não acreditassem que a musicista maltrapilha que viram antes não era uma pessoa comum. "Meu nome é Larissa." Sua voz estava rouca, mas firme, ecoando no silêncio. "Sou agente da Unidade de Inteligência Anticorrupção." A frase saiu devagar, mas cheia de autoridade. Penetrou a barreira da dúvida na mente de todos ali. Os cidadãos que antes estavam em silêncio agora explodiram em aplausos, alguns chorando, alguns batendo palmas com emoção. Alguns deles baixaram a cabeça em respeito, percebendo que quem estava diante deles era a pessoa que vinha lutando silenciosamente para protegê-los. Larissa olhou ao redor, vendo os rostos que viveram com medo por tanto tempo e naquele momento, ela soube que tinha acabado de quebrar a corrente de silêncio que há muito prendia o povo. Mas, em meio ao apoio ruidoso, um novo perigo começou a surgir. No meio da multidão, um homem à paisana estava parado com uma expressão neutra. Ele não aplaudiu, nem se surpreendeu. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos olhavam diretamente para Larissa com um olhar frio e calculista. Sua mão entrou lentamente no bolso do paletó, pegou um celular e o levou à orelha. Sua voz era baixa, quase inaudível em meio ao barulho. "O alvo está exposto", disse ele brevemente. "Enviem a equipe." Ele então se virou, afastando-se no meio da multidão sem deixar rastros. Larissa não percebeu a ameaça que acabará de se mover das sombras. Ela ainda estava ocupada acalmando os cidadãos, garantindo que ninguém estivesse gravemente ferido. Em sua mente esta missão estava quase concluída. As provas foram obtidas, os culpados foram neutralizados e sua identidade agora era um símbolo de coragem. Mas no mundo que ela controlava por trás das câmeras, uma vitória prematura poderia significar uma armadilha. Ao longe, o som de motores de carros sem placa se aproximava rapidamente, seguido pelo som de freios cantando. O ar ficou frio. Larissa se virou lentamente. Seus olhos se estreitaram. Em um sussurro de seu instinto, ela sabia que a verdadeira guerra estava apenas começando. Em meio ao caos da rua, que agora começava a ser esvaziada por reforços, Larissa estava parada com a respiração pesada, ainda pensando que tudo que ela fez estava completo. Ela não sabia que por trás das cortinas, algo muito mais sombrio estava em movimento. Esta operação não era o fim, mas o começo de um jogo muito maior do que ela poderia imaginar. Ricardo, o homem que ela pensava ser o cérebro em campo, era na verdade apenas um peão de uma rede gigante que estava enraizada na instituição. Uma rede que envolvia nomes importantes, oficiais de alto escalão, políticos e até figuras públicas que sempre foram aclamadas como defensoras da justiça.
Larissa tinha apenas tocado a superfície e abaixo dessa camada, havia uma força operando sem rosto. Enquanto isso, na central, uma sala de controle que deveria estar monitorando a operação de campo agora estava silenciosa, sem atividade. A tela que geralmente exibia a transmissão ao vivo da câmera de Larissa mostrava apenas uma imagem borrada com o sinal de conexão perdido. No canto da sala, um homem usando um fone de ouvido olhava para aquela tela sem expressão. Ele apertou alguns botões no console e depois puxou o cabo de transmissão principal. Em questão de segundos, todos os dados da gravação da missão de Larissa foram apagados do servidor. Nenhum rastro, nenhuma prova, como se a missão nunca tivesse acontecido. Ordens executadas, disse ele baixinho ao rádio antes que a tela à sua frente se apagasse completamente. Larissa sentiu que algo estava errado. Ela tentou enviar um sinal para a central através do dispositivo em seu pulso, mas não houve resposta. O sinal havia desaparecido completamente. Ela verificou novamente o dispositivo reserva, mas o resultado foi o mesmo. Um silêncio estranho invadiu sua mente. Isso não é possível, ela murmurou baixinho. O suor frio começou a escorrer por sua têmpora. Ela percebeu algo terrível. Se o sistema de comunicação falhou, significava que a sabotagem veio de dentro. Alguém na central decidiu desligar todas as conexões antes que as provas pudessem ser enviadas. E essa pessoa não era um técnico qualquer, mas alguém com alta autoridade. Todas as conquistas que ela acabará de alcançar agora pareciam vazias. As provas que ela coletou com sangue e sacrifício haviam desaparecido. Na rua, os cidadãos ainda a elogiavam. Mas Larissa sabia que eles não entendiam que aquela vitória era apenas uma ilusão. Ela olhou para o céu de São Paulo, que lentamente escurecia, coberto por nuvens espessas. Por trás dos prédios altos, nas salas de reunião com ar-condicionado, os criminosos provavelmente estavam rindo, satisfeitos ao ver seus planos funcionarem perfeitamente. Larissa cerrou os punhos. Ela não sabia quem a havia traído. Mas uma coisa era certa, ela agora estava sozinha contra um sistema muito mais forte que ela. E a verdadeira guerra estava apenas começando a partir deste ponto. Assim que a situação começou a se acalmar, o ar foi novamente preenchido com um som incomum. 3 carros pretos sem placa vieram do norte, parando abruptamente no final da rua. As portas se abriram simultaneamente e um grupo de homens corpulentos vestindo preto da cabeça aos pés desceu. Sem insígnias, sem emblemas institucionais, apenas rostos neutros com passos firmes. Eles se moviam em formação precisa como uma tropa treinada. Larissa, que ainda estava parada no meio da rua, percebeu imediatamente o perigo. Seu instinto gritou: isso não é a polícia. É uma equipe de limpeza das sombras, enviada por aqueles que querem engolir toda a verdade que ela revelou. Os gritos dos cidadãos explodiram simultaneamente. Vendedores e motoristas que antes aplaudiam agora entraram em pânico, correndo em busca de abrigo. Algumas mães puxaram seus filhos para longe. Enquanto o som da sirene que antes era um símbolo de segurança agora parecia um aviso de morte. Larissa olhou fixamente para os homens armados. Suas mãos se ergueram, prontas. Ela não tinha muito tempo para pensar. Assim que eles começaram a se aproximar, Larissa avançou sem hesitar. Um chute rápido atingiu o peito de um dos agressores, seguido por um soco forte em outro. O corpo grande tombou. Mas outros 2 imediatamente tomaram seu lugar. Eles não diziam nada, apenas atacavam com movimentos rápidos e disciplinares que lembravam a Larissa o treinamento militar. O choque de corpos, o som de cacetetes e gritos se misturaram. Larissa conseguiu neutralizar 3 em pouco tempo. Mas o resto continuava vindo. O número deles era grande demais e cada ataque parecia mais pesado que o anterior. Um deles atingiu seu ombro com a coronha da arma, fazendo Larissa perder o equilíbrio. Ela recuou alguns passos. Sua visão estava turva pela dor, mas sua determinação não vacilou. Ela sabia que eles não eram apenas assassinos de aluguel. Eles foram enviados para apagar sua existência da história. Naquele cerco, Larissa começou a perder espaço de manobra. Ela girou o corpo, procurando uma brecha na multidão.
No entanto, quanto mais cercada, mais apertado ficava. Exatamente quando ela estava prestes a ser derrubada, uma mão de repente a puxou com força para um beco estreito ao lado esquerdo da rua. Seu corpo foi levado para a escuridão de um pequeno corredor úmido e com cheiro de pólvora. O som dos passos da equipe de preto ecoou atrás, mas eles perderam sua direção. Na escuridão, Larissa se virou rapidamente, pronta para atacar, mas seu movimento parou. A figura à sua frente usava um longo sobretudo cinza. Seu rosto estava parcialmente coberto pela sombra. Uma voz baixa, mas calma, foi ouvida em meio à sua respiração ofegante. Você foi fundo demais, Larissa, disse o homem lentamente. Seus olhos a encaravam intensamente, como se ele soubesse todos os segredos que ela mesma ainda não havia compreendido. Enquanto Larissa lutava em campo longe dali no centro da cidade, a atmosfera no quartel-general da polícia parecia calma. Calma demais para um dia tão importante. Em uma sala com ar-condicionado e cortinas fechadas, o Major Silva estava sentado atrás de uma grande mesa de madeira, vestindo seu uniforme cinza impecável. Sua mão segurava uma caneta preta cara. Seus olhos olhavam calmamente para um documento. No topo do papel estava escrita a ordem de prisão para Larissa, agente de inteligência especial. Seus lábios formaram um leve sorriso antes de assinar com firmeza. Ele então fechou a pasta, olhou para a tela do computador à sua frente, exibindo a foto de Larissa ensanguentada na rua. A imagem havia sido manipulada de tal forma que parecia que ela estava atacando a polícia em estado de fúria. O som do telefone quebrou o silêncio. Silva atendeu casualmente. Seu tom de voz era calmo, mas cheio de significado. Tudo correndo como planejado, disse ele brevemente. Apague todas as gravações, garanta que ela não volte. O canto de seus lábios se ergueu um pouco mais, indicando uma satisfação difícil de esconder. Por trás das câmeras, o operador da central começou a apagar os dados da missão de Larissa, um por um, garantindo que não houvesse provas de que a operação infiltrada havia sido oficialmente aprovada. Todos os relatórios foram obscurecidos, todos os acessos foram fechados e todas as testemunhas internas foram transferidas sem deixar vestígios. Em questão de minutos, o status de Larissa mudou. De agente de honra para fugitiva perigosa. Do lado de fora da sala, alguns oficiais mais jovens passaram com expressões constrangidas, sem ousar olhar para a porta do escritório de Silva. Eles sabiam que algo estava errado, mas ninguém se atrevia a falar. A reputação de Silva era muito forte, sua rede muito vasta. Ele não era apenas um superior comum, mas o braço direito de uma força maior que nunca aparecia em público. Enquanto olhava pela janela, Silva sussurrou para si mesmo. Às vezes, a justiça precisa ser sacrificada por uma ordem maior. A frase soou como uma justificativa. Mas em seus olhos havia algo mais sombrio. A ambição de subir mais alto, custe o que custar. No monitor que ainda estava ligado, a imagem de Larissa parada no meio da rua apareceu uma última vez antes que o sistema fosse desligado. Seu olhar era penetrante, cheio de desafio. Como se olhasse diretamente para Silva através da tela. Por um momento, a expressão de Silva tornou-se rígida. Como se um pingo de culpa tentasse emergir, mas ele rapidamente o dissipou com uma risada baixa. Você foi ingênua demais, Larissa, disse ele baixinho enquanto pressionava o botão de exclusão permanente. A luz da tela diminuiu, deixando a sala em um silêncio frio, o silêncio de uma traição perfeita. Algumas horas após o confronto, a internet explodiu. Gravações amadoras de celulares de cidadãos se espalharam por todas as mídias sociais. No vídeo de 3 minutos, via-se claramente como Larissa foi agredida e depois revidou para se defender. O clipe provocou a fúria do público. Internautas acusaram a polícia de esconder a verdade. A mídia começou a repetir o trecho com a manchete: quem é realmente a musicista de rua? Nas ruas, as pessoas falavam seu nome. Enquanto a hashtag Justiça para Larissa se tornou um trend nacional. Mas por trás da onda de simpatia, forças maiores agiam rapidamente, tentando pressionar a mídia, falsificar fatos e reverter a opinião pública.
Larissa passou de vítima à ameaça nacional, de acordo com a narrativa que havia sido elaborada pelas pessoas no poder. Em outro lugar, longe da multidão, o ar abafado enchia uma sala subterrânea sem janelas. Uma luz fraca piscava, iluminando o corpo de Larissa amarrado a uma cadeira de metal. Sua cabeça estava tonta, o ferimento em sua têmpora ainda estava úmido e um som baixo e distante podia ser ouvido. Ela não sabia onde estava, apenas sentia o frio cortante e o cheiro forte de metal. Lentamente, ela abriu os olhos, tentando ajustar a visão na escuridão. À sua frente estava a figura de sobretudo cinza, o homem misterioso que a havia salvado no meio do ataque anterior. Mas agora seu rosto parecia diferente. Não havia mais a calma que ele mostrara antes. Apenas um olhar frio e um sorriso sutil cheio de segredos. Com um movimento lento, o homem tirou o capuz. Seu rosto apareceu sob a luz fraca. Um rosto familiar, mas mais afiado, mais calmo e cheio de controle. Bem-vinda à parte mais profunda desta operação, disse ele em tom neutro. Sua voz era baixa, profunda e penetrou a consciência de Larissa. Ele parou por um momento e acrescentou: meu nome é Ricardo. O verdadeiro. Essas palavras fizeram o sangue de Larissa congelar. Ela o encarou intensamente, tentando entender o significado por trás daquela frase. Se este era o verdadeiro Ricardo, então quem era o homem que liderou a Blitz e a chutou na rua mais cedo? E o que significava a parte mais profunda da operação que ela pensava já ter terminado? O silêncio envolveu a sala. Larissa tentou se soltar das amarras em suas mãos, mas apenas produziu o som de correntes ecoando nas paredes de metal. O verdadeiro Ricardo olhou para ela sem emoção e caminhou lentamente em direção à porta de aço atrás dele. Você não sabe no que você mexeu, disse ele baixinho antes de deixar a sala. A luz acima da cabeça de Larissa piscou várias vezes e depois se apagou completamente. A escuridão engoliu tudo, deixando apenas o som da respiração pesada de Larissa e o tilintar suave das correntes. O mundo lá fora poderia pensar que ela estava morta, mas naquele subterrâneo,